Bom, então é o seguinte, hoje a ideia é que a gente entenda um pouco mais como que a gente pode usar esse teste para dois motivos que, na verdade, são com a mesma estratégia, né? A gente sempre quer eficiência na vida. Quantas vezes a gente não quer fazer algo na casa da gente que sirva para propósitos diferentes, mas a ação é uma só. E a ideia hoje aqui é vocês entenderem que quanto mais o exame fizer sentido na cabeça de vocês, tecnicamente falando, mais vai ajudar no diagnóstico de precisão, ou seja, a causa raiz do problema do seu paciente, quanto vai te dar mais segurança para você aumentar o valor agregado da sua consulta. Porque o que a gente recebe muito, e quero ver se é isso mesmo, quem está com a câmera pode balançar a cabeça e concordar, ou quem não pode pôr no comentário, que eu vejo que tem uma dificuldade muito grande da gente que é profissional de saúde vender alguma coisa, né? Parece que está errado. A gente fica com medo, fica sem graça, na hora de falar o preço, você quase que engasga para falar, você já quer dar desconto antes da pessoa falar não ou sim, você já fala, olha, mas se você não quiser, tá tudo bem, tá? Porque eu acho que a gente ama tanto o que a gente faz, que a gente faria de graça mesmo assim, né? Mas, não sei todos aqui, mas provavelmente não, a gente não é uma ONG. Né? Então, a parte de voluntariado, projeto social, cada um com o seu jeitinho participem, eu acho que até uma atividade terapêutica que muitas vezes vai na minha prescrição, né? Na parte de prescrição de estilo de vida, que o paciente se envolva em trabalhos voluntários, mas o trabalho ali que a gente tem para pagar as contas, para ter qualidade de vida, né? Ele tem que ser remunerado e ele tem que ser remunerado proporcional com a nossa expertise, com a solução que a gente apresenta para o nosso paciente. E sempre, sempre eu vou falar para vocês que é com ética. A gente lida com saúde e a saúde é uma coisa muito sensível, né? Porque talvez vocês venham aí nas mídias sociais, eu acho que até teve uma pergunta falando, nossa, mas como se destacar com tanto conteúdo já saturado, né, nas redes sociais sobre essa parte de saúde? E quantos profissionais vão para uma área de usar um momento sensível de dor que o paciente tem e querer falar que vai curar, né? Que tem todas as respostas. Isso não é ético, né? Porque a gente sabe que cada corpo funciona de uma forma diferente. Mas não é porque cada corpo funciona de um jeito que a gente também está errado de agregar valor para a consulta da gente. E é isso que eu quero mostrar aqui, com verdade, com ética, com conhecimento que vai fazer diferença na vida daquele paciente, tá tudo bem você receber proporcionalmente essa transformação que você vai fazer na vida do seu paciente. Tá fazendo sentido por enquanto? Tá? Então tá bom. Agora eu vou compartilhar um pouquinho a tela com vocês, só para ficar mais didático, como eu disse. E vocês vão ver que da forma que eu vou contar para vocês, também já fica aqui o convite para vocês falarem dessa forma com o paciente, porque é a forma mais lúdica, fica mais fácil de entender, né? Se é confuso, o paciente não aplica a sua dieta, não aplica a sua prescrição e não vai entender também o que você quer trazer, né? Com toda essa informação que a gente tem. Porque os pacientes hoje, não sei se vocês têm sentido isso também, eles chegam com muita informação, né? Ou porque já foram num outro profissional, ou por causa da internet, ou enfim, já fizeram até curso, porque hoje em dia tem paciente que faz curso de exame de sangue e vem, né? Aí ele já quer perguntar ali, então, mas eu vi que a referência ali do meu monócito e da minha insulina, eu tô com a resistência. E olha a diferença, então, até do posicionamento de autoridade que a gente vai ter, porque se a gente só souber ler referência também, como é que a gente se diferencia dele, né? Então, essa banca também de autoridade, sim, Joaninha, eu sempre uso a Joaninha aqui de exemplo. Talvez seja isso, mas a gente tem que avaliar XYZ, enfim. Então, a condução da consulta também traz autoridade, a autoridade traz segurança para que o paciente siga o que você está falando. Principalmente se passou por outros profissionais e ele fala, e agora? Eu fui no cardiologista, disse uma coisa, eu fui no neuro, falou outra, aí minha psicóloga está falando uma coisa, você está me falando outra, o que eu sigo, o que eu faço, né? E como eu disse no começo, confusão não gera adesão. Quando eu decidi fazer essa aula aqui, a convite da Biomi para vocês, eu sempre falei, vamos trabalhar com conexão.
Porque vocês têm muitas aulas, até mesmo dentro, né, do sistema educacional ali deles, que é técnico, e tá certo porque é a forma didática que o nosso cérebro aprende, igual na faculdade, né? Vai ter fisiologia, aí vai ter ali endocrinologia, por exemplo. Tá, mas as coisas não se comunicam, né? O paciente, a hora que senta na frente da gente, ele não é um só. Então, até coloca para mim se vocês sentem isso também, que às vezes vocês fizeram pós, aprendem um monte de coisa, tem um monte de documento no e-mail, no Drive, livro, aí o paciente senta na frente e fala, peraí, o que eu faço, né? Onde é que eu vou caçar? Parece prova de consulta, né? Depois você fica assim, peraí, fica aí paradinho, que eu vou dar um Google aqui na minha biblioteca de conteúdo e ver o que eu faço em você. E é tanta informação que você não sabe que pedaço que você pega e como é que você junta as peças desse quebra-cabeça. Então, eu vou tentar descomplicar um pouco para vocês, porque se fizer sentido na cabeça de vocês, vai fazer sentido na do paciente e ele não vai ligar nem para o preço do exame. Não estou falando aqui de paciente rico, estou falando de paciente que vê valor no que vocês estão falando e se organizam financeiramente para se dedicar ao tratamento, tá? Claro que a gente também não está falando de alguém que passa fome e não tem o que comer. Mas imagino que também esses não são os pacientes da parte clínica de vocês, e sim do projeto social de vocês, né? Então, vamos só ter bom senso também quando eu falar disso de preços e de valor agregado da consulta, porque tem esse nicho específico, e de novo, não estou falando que é um nicho de pessoas ricas, tá? Bom, vamos lá um pouquinho. Quando eu vou falar integral, eu falo integral de precisão, porque ficou famosinho essa questão de integrativo, mas não sei se vocês perceberam, até mesmo os cursos que vocês fazem, que não mudou a linha de raciocínio. Passou do remédio e foi para o suplemento, mas continua dando um monte de coisa. Então, deixa eu dar um negócio para sua diarreia, um negócio para sua enxaqueca, um negócio para sua artrite, um negócio para sua TPM, e não de tentar unificar esses sintomas e achar a causa raiz, ou seja, a precisão. E guardem, se fizer sentido para vocês, uma coisinha. O corpo tem várias formas de expressar o mesmo problema. E não necessariamente tem vários problemas. Nós, profissionais de saúde, temos uma função específica. Nós somos um detetive da saúde e um estrategista da saúde. Por que estrategista? Porque tem o mundo ideal e o mundo real, né? O mundo ideal, às vezes a pessoa não vai ter dinheiro, ou ela já toma um monte de coisa, ou ela cuida da mãe doente, e aí ela não consegue adequar a rotina do que vocês passaram. E nós temos que ter um portfólio de conhecimento para achar estratégias para pegar aquilo terapêutico que o paciente precisa e ajudá-lo a pôr em prática. Porque senão a gente só terceiriza para ele seguir. Até bem poxa, assim, né? Ah, vocês têm que aceitar que não é culpa sua, o paciente que tem que fazer a parte dele. Concordo. Mas você deu todas as ferramentas para que ele consiga aderir ao tratamento e aplicar, né? Então, essa é a minha linha, é olhar o ser integralmente, mas ter precisão na onde você decidiu fazer a sua consulta. Faz sentido, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Ou vocês acham que está muito fora aí do que vocês concordam? Legal. Bom, então vamos lá. Quando eu falo de precisão, eu preciso saber onde é que está essa precisão. Como é que eu vou achar? Vamos usar esse exemplozinho aqui lúdico de uma fábrica, tá? E falem assim com o paciente de vocês também. O seu corpo é como se fosse uma fábrica. Tem vários departamentos dentro dessa fábrica. Vamos supor que hoje, tá? Eu tenho uma fábrica de bolo. O bolo aqui, nessa ilustração, é o incômodo, né? Ou é o que eu quero proporcionar de saúde, por exemplo, prevenir o Alzheimer. É o produto final, né? Se eu tenho uma fábrica de bolo, vou pegar aqui a Juliana Veloso, e ela é minha cliente hoje. E eu tinha um bolo para entregar para a Juliana. E a Juliana falou, Aline, não chegou o bolo aqui. Eu tenho que olhar para a minha fábrica e falar, peraí, que etapa do processo que deu problema para justificar o porquê que o bolo não chegou na Juliana? Porque se eu não souber onde deu o problema, o bolo nunca vai chegar na Juliana. Eu não vou conseguir corrigir o problema, que é a falta do bolo, por exemplo, tá? Por isso que eu falo que o mesmo sintoma pode ter causas diferentes. E como é que eu sei a causa? Se eu entendo todo o processo. Onde que pode estar o problema?
Pode ser minha matéria-prima, pode ter faltado fermento. Ou pode ser meu forno que estragou, a estrutura. Pode ser que meu funcionário estava super ansioso, tropeçou, deixou a massa do bolo cair. Ou pode ser que a logística não entregou, furou o pneu do caminhão. Qualquer uma dessas fases pode ter impedido o bolo de chegar na Juliana. Vocês concordam comigo que é diferente eu corrigir a solução de um pneu furado com comprar mais fermento? Eu posso ter o melhor caminhão do universo, 2.0 turbo. Se estragou o forno, não vai chegar o bolo até a Juliana, não vai ter nem bolo para a Juliana entregar. Tá? Se isso faz sentido para vocês, vamos traduzir para a bioquímica do corpo da gente. A matéria-prima é o exame de sangue. É agora, como que o momento atual está, as enzimas, os hormônios, as vitaminas. A estrutura é a parte do nosso DNA, ou seja, a parte física, ela não muda. Eu posso ligar a tomada ou desligar a tomada, que é o que a gente chama de silenciar ou ativar o gene, mas ela continua lá, desde o dia que a gente nasceu até o dia que a gente for embora. Pode ser o funcionário, é o quê? As nossas emoções. E a logística, o nosso intestino, o jeito que tudo entra, o jeito que tudo sai. Então, se hoje eu tiver, por exemplo, uma dor de cabeça, pode ser porque faltou água, e a gente sabe que desidratação dá dor de cabeça. Pode ser porque ela tem um gene de exacerbação da dor, que é o IL-6. Pode ser porque o hormônio de TPM dela tá dando dominância estrogênica. Pode ser porque ela tá nervosa e ansiosa, e essa dor de cabeça do estresse. Ou pode ser porque ela tá com uma desbiose. Como é que a gente trata protocolos para enxaqueca? Eu não sei que tipo de enxaqueca que é. Aí só porque o paciente tem intestino preso, tem falta de memória, aí eu já falo, não, ele tá com desbiose. Eu tô chutando, né? Pode ter até ser um chute direcionado, mas eu tô chutando. A não ser que eu tenha um exame para provar que essa minha hipótese diagnóstica está certa. Ah, não, o paciente tá ótimo, fez os exames, não tem nada. É estresse. Eu tô chutando, que às vezes não é o estresse. Eu cheguei a investigar todas as etapas para dizer por que é estresse, por que é desbiose, ou por que é genético, ou por que é hormonal. Se sim, ok. Tá? Nesse sentido, se o paciente olha essa completude não existe, essa complexidade aqui, ele vai falar, ah, então é por isso que você me pede exame de sangue, e é por isso que você me pediu o teste de microbiota intestinal. Ou, por exemplo, por isso que você vai fazer tudo, vai fazer genético, microbiota, a avaliação da anamnese para entender os sintomas, ver a parte emocional. Fica lógico na cabeça dele. Não fica assim, ah, a Luciana, vi que ela está aqui também. Aí é de virar e falar assim, Luciana, então, como você tem um intestino meio ruim, ia ser bom você fazer um teste que é de microbiota. E a pessoa vai falar, para que é esse teste? O que eu vou fazer? Aí você vai perder tempo explicando. Você vai tentar explicar tecnicamente o que é microbiota. Aí vai ficar tão confuso, tão cheio de informação, sendo que você já passou um monte de outras informações, porque ela tem que comer e tudo, que ela vai estar saturada. Agora, se ela olha essa linha, ela fala, realmente, não tem jeito de você descobrir o porquê que eu tenho enxaqueca se você não tiver essas informações todas. Porque senão você só vai ter um pedaço do meu quebra-cabeça. Por isso que é integral e com precisão, saber exatamente aonde que está o problema. Porque, de novo, igual lá em cima, se o problema é o pneu furado, é completamente diferente se eu tenho que comprar fermento. Aqui, se o problema for a bifidobactéria dela que está baixa, eu trato completamente diferente se for as catecolaminas dela que estão baixas. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, mas só uma pausa aqui. Fez sentido essa linha aqui da fábrica? Por enquanto, disso da fábrica, alguém tem alguma dúvida? Tá. Então, já podem começar a pôr em prática quando vocês forem explicar para o paciente. E não só para o paciente, para a linha diagnóstica de vocês, que é o que a gente chama de raciocínio clínico, que recentemente o MEC adicionou nas faculdades de medicina, por exemplo, mas não tinha antes de nutrição, nunca conheci uma faculdade que tivesse. Se alguém aqui fez, até me conta.
Raciocínio clínico, por quê? Não vai ficar confuso para vocês de falar, meu Deus do céu, por onde que eu começo tratando esse paciente? Como que eu conecto a enxaqueca dele com a rinite dele, com o intestino preso, com a cãibra que ele está na panturrilha? Porque parece tudo muito solto, mas se você começa a fazer essas conexões, fica muito mais fácil, tá? Bom, dando continuidade aqui, eu coloquei essa frase que eu gosto muito, que a gente sempre tem, mas é de autor desconhecido. Vi uma vez, não lembro da onde, de quem, mas lembrei da frase, que é prevenir o que for prevenível e curar o que for curável. E que 1 grama de prevenção vale mais do que quilos de tratamento, ou seja, a prevenção é muito mais valiosa, né? Nessa parte, os exames, que hoje a gente está dando foco nessa parte de microbiota, pode tanto ajudar a já verificar situações, né, que alguns de vocês talvez já possam saber, por exemplo, as fusobactérias. A gente consegue prever que tem um câncer de intestino vindo aí em 3 anos. Não é muito mais fácil eu matar essa bactéria antes dela fazer um dano no tecido intestinal do que depois ter que cuidar de um câncer de intestino? Que preço que é de um teste de microbiota perto de tudo que a pessoa vai gastar no tratamento, fora o tempo, fora a saúde, fora o estresse, fora tudo, né? E quando já tem algo instalado, eu também consigo ter a quantificação do quão ruim que tá, se vai precisar de antibiótico, se só probiótico vai, se só alimentação, né? Essa diferenciação vai ser mais efetiva o tratamento. Se é mais efetivo, o que vai acontecer? O paciente vai ter resultado. Se ele vai ter resultado, você vai virar autoridade de saúde para ele. Toda vez que ele tiver um problema, ele vai recorrer a você. E toda vez que ele conhecer alguém que tem um problema, ele vai indicar você. Hoje, por exemplo, no Instagram, mesmo que tenha ali mais seguidores, 2% dos meus pacientes vêm do Instagram, porque nem dá tempo. As indicações fazem a agenda ficar completa. Hoje a gente tem mais ou menos uns 6, às vezes durante o ano dá 8 meses de lista de espera. E não é por ser, sei lá, nem acho que eu sou, mas de ser famoso no Instagram, né? E vocês podem olhar depois lá na minha página. Não tem depoimento de paciente, quase. Um assim ou outro, se você fuçar muito. Porque eu, pelo menos, Aline, não gosto de invadir a privacidade do meu paciente e eu fico incomodada meio que de pedir depoimento para ele. Se vem naturalmente, legal. Mas eu escolhi isso, não esteja certo ou errado. Mas é só para mostrar para vocês que mesmo sem mostrar, tá aqui, ó, eu entrego o resultado para o meu paciente. Já vem a agenda cheia por conta dessas indicações, já que você causou uma transformação efetiva na vida daquela pessoa. E a melhor publicidade é o boca a boca, né? Porque o que o cliente tem? Isso para tudo que vocês vão comprar. Insegurança. Se alguém já passou pelo processo e deu certo, você tem menos medo de investir naquilo, né? Bom, as meninas apresentaram um pouquinho, mas queria só reforçar para quem não me conhece. Hoje, a ideia é que vocês quebrem alguns paradigmas aí da nutrição. Sou apaixonada, pode estar aqui online de óculos. Hoje eu vi que a luz não está tão boa, porque está a chuva lá fora, mas vocês vão ver meu olho brilhando falando de nutrição. Então, esse tanto de estudo, de envolvimento, é por amor mesmo, mas tive que me desenvolver com habilidades de empreendedorismo, né? Porque na faculdade a gente não aprende. Não aprende nem que quando você sai, você já tem uma empresa, nem que seja uma empresa de uma equipe, né? Mas a gente tira do valor da consulta, achando que aquele valor é todo, não consegue separar dinheiro para marketing, para reinvestimento, para outras coisas. E aí, quando precisa de um dinheiro, o que a gente faz? Adiciona mais um paciente na agenda. E aí está sobrecarregada, com dieta um monte atrasada para fazer, vai fazer uma pós, não tem tempo, aí se consegue encaixar a pós, tem que botar mais paciente para poder ter o dinheiro para pagar a pós, aí vai virando uma moçoroca de coisa que tudo que a gente fala para o nosso paciente se cuidar, a gente não cuida da nossa saúde, né? Aí a gente não consegue ter tempo para fazer mais nada, e quando tem, está exausto e não consegue fazer nada também.
Então, a ideia hoje aqui também é mostrar para vocês isso de agregar o valor na consulta, para que vocês consigam ter não só mais qualidade no atendimento, mas vocês terem mais qualidade de vida. Não simplesmente de, vou botar o preço da minha consulta de R$ 5.000. Não é isso. É ser proporcional e ser viável, né, vamos dizer assim, o que você vai oferecer para aquele paciente e conseguir ter pelo menos um dia da semana ali para você se dedicar a estudar, porque senão você vai ficando para trás, né? A ciência está evoluindo assim. Cada dia tem uma coisa a mais para a gente aprender. Não dizem que quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente não sabe, tem que aprender mais? Mas com que tempo que a gente vai estudar, né? Se está entupido. Por isso que até uma pessoa falou assim, como encher a agenda? A questão não é encher a agenda. A questão é conseguir ter um salário que te dê qualidade de vida e que seja, né, bom e tudo, não é o mínimo. Esses dias teve uma aluna da mentoria que está no concurso público da merenda escolar. A hora que ela falou que ela ganha R$ 2.000 por mês, eu falei, meu Deus do céu, fez uma faculdade, se dedicou, era uma tipo das mais brilhantes da sala, e eu falei, poxa, para ganhar R$ 2.000 por mês, na nossa profissão, que está super em alto, tem esse potencial de transformar a vida, né? Então, não dá, isso é triste demais, tem que mudar. Então, eu sou Nutri, sou cientista, né? As pesquisas científicas que eu fiz foram todas privadas, porque quem já trabalhou em faculdade sabe o tanto de burocracia que é, e aí não evolui tanto as pesquisas, você tem que fazer a pesquisa de um negocinho assim, dos diferentes cortes de berinjela, e não tem impacto muito para a sociedade, né? Então, eu acabei fazendo as pesquisas privadas em diversas universidades, e com esses contatos foram surgindo trabalhos de consultorias para empresas genéticas, para empresas de desenvolvimento de produto. Então, hoje eu passei por todas as áreas da nutrição, né? Desde clínica, pesquisa, desenvolvimento de produto, a parte comercial, essa parte de precisão dos exames, educacional. Então, depois, se alguém, né, quiser trocar umas figurinhas aí, dependendo da linha da nutrição que vocês querem seguir também, contem comigo. Acho que junto a gente é mais forte, né? Praga de consulta jato. Quem atende? Alguém aqui atende plano de saúde? Tem gente que atende? Tá. Plano de saúde é a dor de cabeça, né? Tem a questão de vir uma demanda, mas o preço que paga para a consulta é muito baixo. A gente pode até ver isso, até mais que a nutrição, a parte de medicina, que eu tenho que atender em volume para no final ter alguma coisa, né? Então, a média aí, tem uns planos melhores e outros nem tanto, mas a média é pagar entre R$17 a R$23 para consulta de nutricionista. Tem alguém que é mais legal? Então, assim, mas tem alguns planos, né? Depende de qual que a pessoa também trabalha. A última vez que a gente fez a pesquisa para uma clínica, aí veio essa média dos planos, pelo menos ali no sul. Mas legal que você tem outra. Aí, ó, a Dinora falou 25. Se você puder só digitar para a gente qual que é a média, fiquei curiosa até para saber ali. Mas independente, provavelmente vai ser menor do que R$300, né? O valor que vem. Hoje, o que eu sugiro para vocês, mesmo quem é de cidade pequena, quem é nutricionista que tem uma expertise, principalmente, vamos supor, na parte intestinal aqui, não tem que cobrar menos do que R$300 se entregar essas soluções, né? Eu acho que está desvalorizando se é um profissional que tem esse tipo de capacitação. Porque vocês têm que lembrar também que teve o valor que vocês investiram para se capacitar para conseguir entregar essa solução. Teve uma frasezinha uma vez que eu vi assim, nossa, você está me cobrando R$50 por uma coisa que você resolveu em 10 minutos? Aí a pessoa falou assim, eu estou te cobrando R$50 porque eu resolvo o seu problema em 10 minutos. Então, o que adianta as pessoas que vão pagar um monte de profissional, fez um monte de exame às vezes, tipo, tem plano, mas foi fazer coisa fora, porque o plano não cobria certas coisas, tomou um monte de suplemento, e aí tá com a absorção intestinal zerada. É o que eu falo que eles fizeram um cocô caro. O dinheiro que usou, né, nesses outros investimentos, se fosse num profissional que entregar precisão,
ele ia economizar dinheiro. Então, legal, eu vi aí que teve gente que falou R$ 80 mais a bioimpedância, a gente falou 66 mais 25, mas assim, é tudo abaixo de 100, né? Vai ser bem menos do que uma consulta do particular. Só que quem às vezes tem a necessidade de atender várias pessoas, então o valor agregado da consulta, vamos resumir aí que dos planos bons que o pessoal passou, R$ 100, eu preciso atender mais rápido, né? Porque eu vou precisar atender mais gente para eu conseguir ter um salário legal. Se eu atendo mais rápido, não dá tempo de eu fazer precisão. Se eu não faço precisão, provavelmente eu vou entregar uma conduta errada ou incompleta. Se a gente estiver falando de reeducação nutricional, ainda é melhor, mais fácil, vamos dizer assim. Não vou dizer que é mais fácil, mas é menos complexo de vocês chegarem no diagnóstico, né? Ah, tem que ajustar fibra, fruta, estilo de vida da pessoa. Mas é aquele paciente que já é saudável, que já faz esse monte de coisa, e mesmo assim tem intestino preso. Às vezes é falta de rosebúria para poder, até um exemplo que eu vou trazer aqui, que não dá a motilidade intestinal. Eu só vou saber que é da rosebúria e dar um probiótico da rosebúria, o alimento da rosebúria, se tiver um teste, né? Senão, de novo, o paciente vai ficar na tentativa e erro, não vai funcionar com você, aí ele vai querer procurar outro profissional, você não virou autoridade para ele, tá? Principalmente de casos complexos, pelo menos na minha realidade, até quero ouvir de vocês aqui, pode comentar, chega o paciente cada vez com mais problema. Não é só quero emagrecer, sou ansioso, tenho enxaqueca, tô com fungo, tenho gastrite e quero emagrecer, né? E a nutrição clínica virou muito essa parte, como a gente pergunta de tudo, virou muito e fala, tá bom, eu vou cuidar de várias questões que você tem. Obviamente que algumas você precisa fazer indicação, tem coisa que precisa do médico, né? Mas aqui só para a gente conseguir resumir um pouco disso. Então, a consulta jato, que até eu vi essa reportagem que tinha aqui como se fosse um drive-thru, né? Da consulta, virou muito isso, principalmente na parte médica. Tô com dor de garganta, toma aqui o antibiótico. Por que tá com essa dor de garganta? É porque a imunidade está baixa? É porque não está dormindo bem? Né? Então, sair puxando o fio da meada ali, numa consulta jato, ou num volume de consulta, a gente não consegue chegar lá. Se vocês puderem só comentar comigo se também tem chego pacientes complexos para vocês, ou se de vocês são um pouco mais... Não tem problema em chegar paciente simples, tá? É só para eu entender qual que é a realidade de vocês hoje. Se puderem colocar nos comentários. Tá. A maioria falando de complexo. Ok. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação integral, primeiro eu peço para vocês agruparem os dados dos exames, dos sintomas, né, do estilo de vida que esse paciente tem, para ver. Eu tenho uma predisposição, por exemplo, para a diabetes dele, ele ainda não está com diabetes, mas ele está chegando lá. Ou às vezes alguma coisa do exame deu que tem essa possibilidade, ou essa insulina dele que está aumentada, está interferindo, por exemplo, no apetite dele. Às vezes não é ainda diabetes nem resistência à insulina, mas está interferindo em algum sintoma que ele apresentou para você. Ok, parte 1. Depois, esses sinais e sintomas, eu consegui descobrir qual que é a causa, já que o mesmo sintoma pode vir de causas diferentes? Exames, eu vou usar para tratamento ou é alguma coisa que está no comecinho e eu vou trabalhar com a prevenção, né? Aqui eu fiz uma sugestão para vocês, que é a forma que eu uso. Eu entendo as dores e as queixas do paciente, então a gente faz um processo de acolhimento ali primeiro, por isso que até a consulta demora mais, e é por isso que também cobra mais caro, porque eu tenho que ter tempo de ouvi-lo, né? Isso faz parte até do processo terapêutico ali, ele poder desabafar. Porque a consulta é já tô aqui, não dá até nem de sentar, você nem conseguiu contar o que foi, quem é que já foi, às vezes, um médico, tipo, não deu nem tempo, ele já estava com a porta aberta, com o bloquinho para prescrever alguma coisa. Então, tem que ter o acolhimento. Fazer perguntas estratégicas de sinais e sintomas, e não só o que você está sentindo. Ah, tá, você está com dor de cabeça. Ah, você não dorme bem. Não, peraí, me conta mais sobre esse não dorme bem. É dificuldade de pegar no sono,
Você acorda várias vezes à noite, ou você deita e capota porque está cansado, mas acorda muito cansado, mesmo quando você dorme mais de 7 horas por noite. Você tem pesadelo? Por quê, gente? Vai mudar a estratégia diagnóstica de vocês e vai mudar a conduta. Se a pessoa tem pensamento acelerado antes de dormir, é bem provável que seja pela ansiedade e a falta de GABA. Vocês não vão dar melatonina para essa pessoa. O chá da noite, da ceia, vai ser um com foco de GABA. Não vai ser uma camomila com foco de melatonina. Se a pessoa acorda 3 da manhã, que é pico do cortisol, vocês vão dar uma ceia com baixo índice glicêmico, alta fibra e alta vitamina C, que é para baixar o cortisol de não dar pico às 3 e 5, dar pico às 6. O chá vai ser o chá adaptógeno, o reishi, o tulsi. Se for porque a pessoa dorme ok, mas acorda com muita dificuldade, é falta de estratégia antioxidante antes de dormir. Então, assim, saber o porquê da insônia, que tipo de insônia, muda a prescrição de vocês, vai mudar a efetividade e a resposta desse paciente ao tratamento, tá? Fazer um mapeamento do metabolismo. Quem trabalha com teste genético faz teste genético, quem trabalha com teste de microbiota faz de microbiota, quem trabalha com os dois faz melhor ainda. Saber orientar de acordo com a realidade daquele paciente e saber acompanhar e evoluir sempre. Não sou a favor do paciente estar o tempo todo com a gente, eu sou a favor da autonomia do paciente, porque ele volta quando ele precisar de você de novo. Um exemplo para vocês é que um paciente que vem com valor agregado de consulta, porque ele veio com os exames, concorda comigo que quando ele voltar, se ele só ficar voltando, porque tem muito profissional que fala assim, a primeira consulta é, sei lá, 350 e as outras são 250. A sua hora é a mesma. O paciente que volta e que vai pagar um valor a menos, por exemplo, 250, está ocupando espaço na agenda de um outro que você venderia o teste mais a consulta, por exemplo. Então, também é interessante que os seus pacientes tenham resultado, porque eles liberam espaço na agenda para um novo paciente que vai pagar mais, então, pensando em empresa e não pensando só em vocês, pessoa física, porque vocês têm que mudar essa cabeça. Isso é benéfico porque ele ficou satisfeito, você virou autoridade, então agora era problema de intestino preso. Depois, quando ela quiser engravidar, ela vai voltar para você de novo. Depois, se a mãe dela ficar doente, se tiver câncer, ela vai recorrer a você de novo. Então, é um cliente que permanece na sua empresa, mas você não fica fazendo ele obrigado ali, acompanhando o tempo todo. E fora que ele vai indicando para outras pessoas. Então, é o cenário ideal que o paciente tenha resultado. E outro, pela nossa ética, porque a gente está ali como serviço de saúde, de ter essa mudança na vida do paciente, tá? Então, se a gente for pôr um pouquinho mais em prática, né, acolher e ouvir as dores e as queixas do paciente, por exemplo. A Joaninha aqui tem cansaço, indisposição, procrastina muito, estava com síndrome pós-Covid de efeitos gastrointestinais, insônia e essa dificuldade de pegar no sono para dormir, teve diagnóstico de ansiedade, burnout, de depressão. Vai dizer que isso aqui não é complexo? Ou vai dizer que vocês vão dar um suplemento para o sono, um para a ansiedade, uma para o intestino, uma para o cansaço, outra para a memória. Gente, nem dá, né? Então, a minha realidade hoje, dos colegas que eu acompanho, são pacientes que vão chegar assim. E nutricionista, né? Eu acho que talvez tenha até algum, não sei se tem algum médico aqui também, mas na realidade do nutricionista, vocês cuidam disso aqui. Vocês não cuidam só de emagrecimento de problema no intestino. Vocês vão cuidar desse cansaço desse paciente. Tá? Vão cuidar dessa insônia também. Hoje, na minha consulta, eu faço 4 questionários. Para não ficar sobrecarregado para o paciente, a gente envia esses questionários pré-consulta aos poucos, até para o paciente conseguir responder da melhor forma, não ficar cansativo para ele começar a responder errado. Mas eu vou analisar desde a parte de fenótipo, ou seja, se não tem o teste genético, porque a maioria eu trabalho com teste genético, mas se não tem o teste genético, pelo menos as respostas conseguem me dar uma previsão de como é a genética daquele paciente, mas não é precisão.
a precisão vai trazer se fizer o teste, tá? Mas não invalida a consulta, vamos dizer assim. Também faço um da parte de autocuidado. Eu preciso entender, ele tem rede de apoio? Ele tira tempo para descansar? Porque às vezes o problema de memória daquele paciente é que ele está sobrecarregado. Por que está faltando comunicação nos neurônios desse paciente? É por causa da desbiose dele. É porque ele tem muita coisa para fazer, ele não consegue focar em uma, porque ele está pensando em resolver todos os problemas da vida. A paciente que eu vou mostrar aqui para vocês, que inclusive foi de hoje, fiz o slide terminando aqui a consulta com ela, ela cuida dos pais que são idosos, cuidou de toda a parte pós-velório do irmão que faleceu de câncer, cuida da sobrinha, o filho tem vários problemas, ela ainda trabalha o dia todo, o marido é cadeirante, e aí ela cuida de tudo. Aí ela falou que ela tá com problema de memória. Gente, é óbvio, você vai conseguir focar em fazer uma coisa, sendo que você tem 500 para resolver? Então, vocês também terem percepção de realidade do paciente vai fazer vocês conseguirem pensar, ok, não suplemento para memória. Será que a minha prescrição vai falar, Joaninha, vamos achar uma válvula de escape para esse seu estresse? Que momento que você pode ter para você, que não sirva para nada, não é fazer academia, é que não sirva para nada para sua mente ter paz. Abrir espaço na sua mente vai abrir espaço para sua memória. Tem uma rede de apoio para te ajudar a esse monte de coisa que você está fazendo, né? Então, por isso que a gente tem esse questionário de autocuidado para entender a realidade desse paciente. O rastreamento metabólico, acho que a maioria de vocês aqui conhecem já, que a gente vai ver esse nível de inflamação e de dor do paciente, e um de saúde mental que eu uso, não é diagnóstico, obviamente, é o psiquiatra e o psicólogo que vão ver isso, mas é para eu conseguir quantificar quando o paciente fala, sou ansioso, estou deprimido, estou estressado. Porque o estresse, por exemplo, da Mariana é diferente do meu. Então, essa numeração, eu uso um questionário já validado para me dar esses números e eu conseguir entender quão intenso que é. Então, essa investigação, eu peguei o print aqui do exame de microbiota dessa paciente que eu falei para vocês, e olha que interessante, né? A priori, você olha aqui essa Kermansia e fala, meu Deus, que milagre. Os pacientes só chegam com a Kermansia de 0 e esse é meu Kermansia de 17, né? Só que ela é uma paciente que, ó, tá com a Kermansia alta, e até que acabei de ver nosso tempo aqui, tô tagarelando um monte. Será que as meninas deixam eu ficar mais um pouquinho? Vocês aceitam se a gente ficar mais um pouquinho? Claro, tá. Tua apresentação, Aline, estamos aqui. Então tá bom. Essa rosebúria, eu brinco que apesar de estar dentro da referência, mas a referência começa com 0, né? Aí não vai. Então, por isso que a nossa interpretação, ela também é muito necessária. A motilidade intestinal, daí isso não é um artigo, isso eu vejo mais de experiência empírica clínica, tá? Então, estou passando minha experiência só para vocês. Eu vejo que a motilidade intestinal, ela começa a partir de uns 5% da rosebúria. Então, olhando nisso, uma paciente que tem intestino preso e está com a rosebúria baixa, porque não necessariamente todo intestino preso vai ter rosebúria baixa, porque tem várias causas do intestino preso. Mas se tem intestino preso e tem rosebúria baixa, provavelmente é um dos motivos, porque ela trabalha com a motilidade e com o peristaltismo, né? O Faecalli aqui que está super baixo, e a parte toda dela de barreira intestinal tá baixa demais, né? Aí o bactério, a bifidobactéria, e aí, como elas estão zeradas, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, claro que tem a sensibilidade aí do teste, mas para ficar mais fácil aqui, é a velha questão de eu não estou absorvendo. Então, eu tenho que tomar cuidado com a via de administração do que eu vou passar para esse paciente. Ela tá com a B12 baixa, mas eu não vou dar cápsula. Eu vou ter que dar sublingual. Porque ela não vai absorver se eu entregar aqui, né? Eu vou pensar, priorizar um suplemento de reparo dessa mucosa intestinal e dos probióticos que precisa. Eu brinco que quando está zerado, você tem que plantar. Porque se tem um pouquinho igual a rosebúria, a alimentação é tipo adubo para essa sementinha, dá para crescer. Mas como é que eu faço crescer alguma coisa que nem existe? Então, quando está zerado, normalmente a gente tem que partir para o probiótico, né? Dito isso, eu vou cuidar da parte, por exemplo,
né, de enxaqueca dessa paciente num segundo momento. Claro que se eu puder dar alguma coisa para já minimizar essas dores, talvez uma tintura mais anti-inflamatória, mas não vai ser o foco da minha dieta a enxaqueca. Porque primeiro eu tenho que fazer ela absorver bem as coisas. Senão não vai fazer efeito. Tá? Então, existe um cronograma de tratamento, né? Quando eu falo dessa quermância alta, olha que interessante quando eu for conectando todos os exames. Então, vamos lá. Quem não sabe ainda, as bifidobactérias são psicobióticas. Então, quando a gente fala que o intestino tem conexão com o cérebro, a parte de neurotransmissor vem principalmente das bifidobactérias, né? Se ela é alguém que, ainda mais no questionário aqui de saúde mental, que eu falei para vocês que quantifica, qual o resultado dela? 36 de depressão, 47, 39 aqui. Todos eles são extremamente severos. Então, existe uma questão ambiental, comportamental, o irmão morreu, tudo isso que eu falei para vocês, mas isso são os funcionários dela, se a gente for voltar lá para a fábrica. Mas a logística dela de neurotransmissor está zerada, né? Que são ali as bifidobactérias, certo? E a matéria-prima? Fiz exame de catecolamina. Olha essa dopamina aqui. O laboratório tem sensibilidade a partir de 15, né? Não conseguiu medir. Pode ser que esteja 14, pode ser que esteja 1, mas está abaixo de 15. Então, está faltando matéria-prima de dopamina. E é por isso que ela se sente super cansada, libido baixa, né? Tem falta de foco, concentração, procrastina muito. Mas essa paciente, ela fez teste genético, eu só não vou trazer aqui, porque não nem dá tempo de falar tudo, mas só para vocês entenderem que uma das coisas, eu dei um printzinho de um pedaço da anamnese dela, ela fica 8 dias sem ir ao banheiro, ela está tomando remédio para peristaltismo e mesmo assim saiu de 10 e foi para 8 dias a constipação dela. Ela se sente muito frustrada porque ela fala, poxa vida, eu tenho um emprego legal, tenho um casamento legal, tenho saúde e eu tô super deprimida e eu não melhoro. E toma remédio psiquiátrico há 5 anos. Não tô falando que a gente tem que substituir, porque tem coisa que para tirar a pessoa do fundo do poço precisa do remédio. Mas se a pessoa toma remédio, tá no psicólogo, tá cuidando do... Ela medita, ela faz aula de canto, ela tem um monte de válvula de escape para o estresse e não melhora, pode ser que seja alguma coisa na fábrica ali dela mesmo. E a frustração, o paciente sofre, porque ele fala, não é possível. Por que eu me sinto assim, sendo que eu já faço XYZ? E hoje, a paciente, por exemplo, essa daí, ela super se emocionou. Ela falou, meu Deus do céu, que alívio que você está me dando de mostrar que tem solução. Porque eu sempre vou em médico, sempre falo que tá tudo ok com o meu intestino, que não tem nada no meu intestino. Que a questão da minha depressão é só eu continuar tomando esse remédio, só que nunca melhora. Né? De novo, fazendo todas as estratégias que ela já faz. Tá? Aqui no coprológico dela, tá vendo que o muco tá ausente, mas ela tem células intestinais? E, gente, para uma pessoa que come saudável, faz atividade física, bebe mais de 2 litros de água, ficar 10 dias sem ir no banheiro, aí você começa a juntar as pontas. Ela tá sem a rosebúria, diminui o peristaltismo dela. Ali, ela tá com outras bactérias que formam gases, posso daqui a pouco compartilhar a outra parte da microbiota dela. Então, a gente sabe que o intestino é tipo um tubo, se tem bolhas de gás no meio do caminho, empaca desse cocô descer. Só que aquela quermância alta come muco. Se come muco e realmente no coprológico aparece que não tem saindo muco, ou seja, ela não está com uma inflamação de muco e apareceu células epiteliais, é porque está todo ressecado esse epitélio intestinal. Está sem lubrificação, esse cocô não vai deslizar para descer mesmo, gente. Está com bolhas de gás no meio do caminho. Está com falta de peristaltismo e está sem lubrificação para descer? Né? Justifica isso. E, poxa, se alguém tivesse cuidado dela antes, há quantos anos essa mulher poderia ter parado de sofrer? Aí vocês perguntam, tem estratégia? Tem.
Até lembrar que a Probiome manda lá para vocês, né? Tanto a parte de probiótico quanto a parte de alimentação aqui, tá? Então, nesse exemplo, como a bifidobactéria está zerada e ela tem ansiedade, depressão e insônia, eu vou selecionar qual probiótico eu vou dar, ó. Eu vou dar aqui o Reuteri e o Bifidobacterium adolescentes. Não é só assim, intestino preso. Quais as cepas que ajudam a soltar o intestino? O porquê que o dela é preso? Volto a dizer, precisão, tá? Rosebúria, esses daqui especificamente, né? Então, assim, vai fazer o probiótico, vai fazer a alimentação adequada, tem os alimentos, e aí a hora de montar o cardápio vai unificar. O cardápio é a tradução de todo esse diagnóstico que vocês fizeram, colocado em prático, tá? Bom, então, quando vocês olham o teste da microbiota e sai comparando tudo isso, aí chega a hora de vocês fazerem esse plano de cuidado. Vou também colocar a parte de estilo de vida, vou falar sobre higiene do sono, vou reforçar a importância da atividade física, não necessariamente só musculação, mas falar para esse paciente movimentar esse corpo. O que faz ele feliz? É uma aula de zumba? Vai para a zumba. Se é um paciente sedentário, pelo menos faz ele se movimentar, né? E não só colocar aquele mundo ideal que ele tem que sair e fazer tudo. Orientar e acompanhar, né? Pegar, às vezes, os materiais que vocês têm, nem que seja para terceirizar, pedir para um design, alguma coisa, mas assim, faz uma bibliotequinha de conteúdo que é meio que para todos os pacientes terem essa parte educacionais, né? Então, vai ter uma de higiene do sono, vai ter uma ali de hábitos saudáveis, e aí a dieta fica personalizada, individualizada. Mas ter materiais para o paciente educacionais também é bem importante. E eu super defendo, não é só porque a gente está aqui, né? Porque, na verdade, ao contrário, foi por isso que as meninas fizeram o convite, mas realmente o exame da microbiota é um scanner do cocô. Por quê? Não vai aparecer todas as respostas no coprológico. Não vai aparecer na colonoscopia a parte de microbiota. Então, às vezes, aparece tudo bem no exame de colonoscopia e o paciente está cheio de sintoma. Uma das pacientes que a gente fez tomografia de abdômen, que estava com uma dor horrível, e ela já teve pedra no rins, ela falou que essa dor intestinal dela era pior do que isso. Pronto-socorro não dava nada, fazia nada, no exame de sangue não deu infecção, na parte do hemograma lá do pronto-socorro, fez tomografia, fez endoscopia, fez colonoscopia, e o que deu no exame de microbiota dela? 32% de Escherichia coli. Super inflamada e justificada a questão da diarreia dela, né? E não apareceu nenhum outro dos exames, tá? Então, quando a gente fala de saúde integral com precisão, é porque vai mudar a prescrição da gente de suplemento e de alimento baseado no que a gente encontrou ali dos exames, tá? Pessoal, por enquanto, né? Tá dando para entender, tá fazendo sentido, né? Tá. Então, eu vou abrir um pedacinho, né? Vocês viram que por mim fico aqui falando o dia inteiro. Mas para a gente ir encerrando aqui também e abrir esse espaço para vocês poderem tirar a dúvida, antes só de finalizar, que caso alguém precise sair tudo, quero deixar um presente, um convite para vocês. Eu vou deixar um link aqui, mas as meninas da Biome também falaram que vão enviar, que eu quero deixar vocês com uma consultoria, para ver o momento de profissional que vocês estão, para que eu dê pelo menos um passo para vocês avançarem, tá? Então, eu vou dar um aconselhamento ali para vocês, seja se for técnico, seja a parte de profissional, se precisar aumentar paciente, aumentar o valor agregado, entender melhor como é que, né, faz a conduta de empreendedorismo de vocês. Então, eu vou mandar um formulário para quem se candidatar, e a gente vai entrar em contato para vocês para marcar essa call ao vivo para eu dar um aconselhamento profissional aí para vocês, tá? Então, mandei o link, ficou esse presente da Biome meu para vocês.
Então, depois vocês só se inscrevam ali, é gratuito é presente mesmo, né? Para vocês, tá? Quem tiver esse interesse, ok? E lembrem, por favor, a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. Então, o exame vai ser sempre um recurso de diagnóstico para a gente, mas a gente vai usar o nosso conhecimento para ter saúde, qualidade de vida e principalmente gerar sorrisos aí, né? E a alimentação terapêutica tem esse poder lindo aí de transformação na vida das pessoas, tá? Então, queria agradecer de vocês estarem aqui juntinhos, espero que eu possa ter agregado pelo menos um pouquinho.